Lazer e Identidades, Encontros no Envelhecer, uma sequência de vídeos trazida pelo Sesc Ipiranga, que faz parte da programação do Dia Mundial do Lazer, realizada entre a Organização Mundial do Lazer, o Sesc e muitos parceiros espalhados no Brasil e no mundo. Como menciona a Organização Mundial do Lazer, esta iniciativa internacional visa reforçar o lazer como um direito social e sua importância na vida cotidiana, bem como expandir suas possibilidades de manifestação e promover reflexão sobre os acessos e barreiras que ainda existem para muitas pessoas acessarem. Neste sentido, a psicanalista Letícia Lanz, o pesquisador Francisco Wellington Barbosa Júnior, a atriz Mona Ricumbi e o gestor de esportes Wagner Martins apresentam aqui, nesse canal, 4 vídeos com suas percepções, experiências pessoais, profissionais e de pesquisas. Por diferentes olhares, de diferentes lugares e representações sociais, esses relatos criam um espaço de reflexão sobre a importância do lazer como direito social. Agora, convido todas, todos e todes para assistir à fala do Wagner Martins, gestor de esportes que traz o seu relato sobre as experiências possíveis no envelhecer e no lazer. Olá, meu nome é Wagner Martins, sou um homem branco, hétero, tenho 49 anos e privilegiado em estar aqui com vocês. Tenho cabelos curtos e grisalhos, uso barba, uso óculos com uma armação quadrada. Hoje estou vestindo uma camiseta em tom marrom com uma rosa vermelha pintada e algumas frases escritas. Atrás de mim tem uma parede branca. Pois é, como eu mencionei anteriormente, sou privilegiado nesse momento com a possibilidade de fala nesse vídeo. Também pela oportunidade de ter me graduado em Educação Física em 1996 e desde lá tive várias experiências profissionais. Hoje eu atuo como profissional no Sesc Ipiranga na área de gestão de esportes. Mas antes de atuar como gestor de esportes no Sesc Ipiranga, eu passei pelo Sesc Santo Amaro e Sesc Belenzinho como educador físico esportivo. E não tem como iniciar essa conversa sem eu visitar as minhas memórias e as experiências que me afetaram de alguma forma. Eu lembro que ao chegar no Sesc Belenzinho, uma das minhas atribuições, assim como de outros colegas, era organizar a recreação esportiva de adultos. Uma delas acontecia no campo de futebol society. Aquele famoso rachão, o bate-bola, em pleno verão passavam muitas pessoas por lá. E após participar de um grupo de estudos sobre ócio, lazer, tempo livre, meu olhar para as experiências que nós oferecíamos mudou. É lógico que eu tornei-me mais crítico, mais reflexivo quanto ao que aquelas experiências poderiam representar para aquelas pessoas. Uma das coisas que me chamavam a atenção e me inquietavam era o número de pessoas que passavam ali ao longo do dia. O tempo de espera que elas aguardavam para jogar 2 partidas de 10 minutos corridos e retornar à espera, de aproximadamente 1 hora a 2 horas de espera. Comecei a me questionar quanto à atividade em si, o jogo, que era muito importante para todos, o divertimento, o descanso, mas que tinha algo mais que eu não estava captando naquele momento. Então eu decidi conversar com esses participantes, todos aqueles que passavam por aquela recreação, aos finais de semana, o que resultou em um relato de experiência para o Mundial de Lazer, realizado em 2018 no Sesc Pinheiros. Naquele tempo eu nem imaginava que poderia fazer hoje um vídeo para o Dia Mundial do Lazer. Um dia que nos traz a oportunidade de reflexão, de discussão e diálogo sobre assuntos que são tão importantes para a sociedade em que vivemos. Um dia de parar, perceber se realmente estamos usufruindo o nosso tempo para desfrutar a vida, contemplar, participar de experiências com significado, jogar com alguém, jogar sozinho, ler um livro, balançar na rede, zapear em mídias e aplicativos, ouvir uma música, tomar um bom café, fazer um bolo, estar com alguém que amamos ou conhecer alguém sem querer. Um dia de questionar se esse tempo tem sido garantido como direito a todos, todas e todes. É isso. Como gestor de esportes, em conjunto com as equipes que eu trabalho,
discutimos caminhos possíveis no desenvolvimento dos programas, projetos e ações com a finalidade de tornar democrático o acesso ao esporte no lazer. Na sociedade em que a gente vive, é muito importante que esse acesso seja garantido nos diferentes territórios, aos diferentes atores sociais. Também é necessária uma atenção para a diminuição das desigualdades sociais, discriminações e opressões sofridas por grupos que representam minorias em nossa sociedade. Discutir de que forma as comunidades periféricas percebem o lazer e têm ou não acesso ao lazer. Pensar de que forma o lazer é percebido pelas pessoas gordas, negras, LGBTQI+, pessoas com deficiência, pessoas nas diferentes etapas da vida, pelos povos indígenas, comunidades de refugiados, imigrantes ou quilombolas. Será que o tempo é percebido da mesma forma por crianças de uma comunidade indígena, crianças em áreas urbanas, crianças que vivem em áreas urbanas, que moram em uma favela, e crianças que moram em um bairro nobre, ou também por crianças que moram em áreas rurais? Será que elas percebem o tempo da mesma forma? Sem fazer juízo de valor sobre essa percepção e sobre a maneira como cada um usufrui esse tempo. Outro dia, em uma live que a gente teve em parceria com a Rádio Comunitária Heliópolis, nós ouvimos 2 representantes de povos indígenas contarem para nós as suas experiências e eles nos trouxeram um dado interessante, que há uma organização diferente do tempo dos povos indígenas da organização do tempo dos povos brancos, dos homens brancos, que eles chamam. O que diriam, então, os adultos que vivem em zonas de conflitos sobre como é a apreensão do tempo? Os refugiados que vivem em países que têm modos de viver e costumes diferentes dos seus, que diriam essas pessoas? Como percebe o tempo uma pessoa com autismo? Como percebe ela a ludicidade? Que representação tem do não fazer nada? Como lida com o ócio essa pessoa com autismo? Então, gente, assim surgem questionamentos sobre o lazer, o tempo livre e o ócio. Sobre o lazer como tempo medido pelo calendário, pela agenda, pelo relógio, ou apenas um tempo com fim em si mesmo, de transformação, contemplação e subjetividade. Sobre o lazer em uma sociedade do cansaço, como diria um filósofo contemporâneo, Byung-Han, ou em uma sociedade de relações e amores líquidos, como diria Bauman. Que tempo é esse que a gente vive? Nessa sociedade onde cada um é medido pela capacidade de produção, como que a gente deve pensar o lazer? De que maneira esse lazer deve ser vivido? Talvez seja bem provável que a gente ainda pense o lazer na relação com o trabalho. Tempo livre das obrigações familiares, acadêmicas e escolares. Talvez todos nós aguardemos a tão esperada sexta-feira. Não é assim que a gente fala? Sextou. Pois é, para poder confraternizar com as pessoas que queremos ou até mesmo sozinhos. Nosso tempo de lazer é de sexta-noite até domingo, na hora que começa o Fantástico. Eu nem sei se ainda existe o Fantástico. Momento que bate aquela depresinha para muitos de nós, né? Você fica meio para baixo. Está chegando a segunda-feira. Eu lembro que não tem como, né, a gente não passar. Eu tenho 2 filhos e lembro que há alguns anos o tempo livre meu e da mãe deles tinha sempre o lazer de consumo nos shopping centers. Pois é, almoços, jantares e lanches na barulhenta praça de alimentação. Aquilo não era muito gostoso, mas a gente nem percebia. Então, como é que a gente fazia? Obrigava alguém a guardar lugar, enquanto os outros saíam para comprar suas comidas. Assim, quando esses compraram voltavam, aquela pessoa que estava guardando o lugar ia comprar dela. E aí se escolhia. Quem chegou primeiro deixava a comida esfriar e aguardava a última pessoa vir, ou comia e a última pessoa comia sozinha, né? Ou tinha uma outra saída também. Qual que era? Todo mundo comer da mesma franquia. A gente consumia da mesma franquia porque assim conseguia todo mundo sentar e comer junto, né? Mesmo com vontade de comer outro tipo de comida. Tinha passagem naquele espaço de brinquedos, sabe? Jogos eletrônicos que as crianças adoravam, muitos jovens, muitos adolescentes e até adultos gostam. Algumas máquinas dispensam tickets para, ao final, trocar em pequenos brinquedos, uma maneira de incentivar o consumo ali naquele local. Naquela época eu não percebia. Hoje
eu percebo muito mais. Mas tem muitas coisas que eu não percebo. E você, será que você percebe? Me faz pensar em um outro aspecto do lazer, que pode gerar alienação quanto à realidade, quanto ao contexto político, econômico e social que a gente vive. Então, gente, vale pensar que há diferentes formas de trazer um adormecimento no lazer, uma alienação. Talvez hoje, uma das principais formas, nesses dias que temos, sejam as mídias digitais, que nos consomem para que nós possamos consumi-las. É isso. Quanto tempo você passa dentro de um aplicativo? Eu passo bastante. Os algoritmos, as inteligências artificiais que nos escutam e nos oferecem produtos incríveis. São todos incríveis, maravilhosos. Sejam eles quais forem. Desde textos que versam sobre política, poesia, economia e mundo, viagens, até um simples vaso de suculenta. Sabe aquela plantinha lindinha, bonitinha que você põe para decorar sua casa? Não exige muito cuidado. Essas suculentas você passa a consumir, passa a cuidar da sua casa e pode ter ser uma forma de lazer, mas antes disso você consumiu. Esse algoritmo que pode te induzir a permanecer horas, que eu disse há pouco, nesse aplicativo, te oferecendo no feed os assuntos da sua maior atenção, assim ele te mantém preso ali, ou presa, né? Dessa forma, gente, torna-se necessária uma educação para e pelo lazer. Isso pode se tornar possível por meio de acesso a exposições, espetáculos de teatro, música, projetos literários, contações de histórias, participação de oficinas e práticas de atividades esportivas. Existem inúmeras formas da gente poder ter uma educação para o lazer e pelo lazer. Também me faz lembrar de outra historinha. Eu gosto de histórias, né? Quando eu era educador, lá em Santo Amaro, na unidade de Santo Amaro do SESC, na turma de esporte para idosos, decidi no planejamento apresentar a modalidade de futebol. Era ano de Copa do Mundo, 2014, não sei se vocês lembram, né? Copa do Mundo no Brasil, um grande evento que fez parte de uma década do esporte no Brasil. O Brasil, junto a outros países, do chamado BRICS, decidiu investir nos mega eventos esportivos como soft power. Mas isso é uma história para outra conversa. Voltando à turma de esporte para idosos, ao apresentar a possibilidade dessa modalidade, eu me deparei com alguns componentes da cultura corporal do movimento nessa manifestação. Lembrando que estava eu, assim como outros colegas educadores e educadoras, oferecendo esporte como possibilidade de fruição do lazer daquelas pessoas. Afinal, ali se encontravam ainda na concepção do lazer como tempo livre das obrigações diárias, sejam de trabalho ou pessoais. Mesmo sendo idosos, nem todos que eram aposentados, resultados de uma desigualdade social que a gente conhece muito. E em ano de Copa do Mundo, o Brasil, reconhecidamente, mundialmente, como país do futebol, traz em si essa cultura corporal como marco para muitos brasileiros. A identidade do brasileiro relacionada ao esporte, muitos têm o futebol. O futebol começa a ser jogado na rua, com chinelos colocados como traves, é jogado nos terrenos baldios, em calçadas, em gramados e até mesmo no asfalto. Eu mesmo já joguei futebol no asfalto. Surgem jogos como bobinho, 3 dentro, 3 fora, esse é da minha época. Os meus alunos já chamavam de melê. Tinha rebatida, gol a gol, altinha gol, artilheiro, são vários outros dessa cultura popular. No entanto, era conhecido como um jogo de meninos e para meninos. Pois é, resultado da sociedade patriarcal que vivemos. Reflexo disso foi a reação das alunas idosas mulheres, que logo resistiram à minha apresentação da ideia de jogar futebol. Elas não queriam jogar futebol. Elas diziam, não, professor, isso aí é esporte para homem, não dá para jogar. Essa expressão vem carregada de inúmeras construções. Talvez uma das mais potentes é de que esse esporte é para homens e os corpos femininos não podem praticar. São frágeis, né? Sabem que já tivemos uma lei que proibia as mulheres de jogarem futebol? É verdade, vale pesquisar, vai atrás para você ver. Outra narrativa sobre o futebol que surgiu foi aquele que diz que o futebol é um esporte violento. Esse é um estereótipo bem forte no futebol.
e que mais uma vez reforça que dessa forma é para os homens, pois o corpo masculino é mais forte. Então, para que a mulher vai se meter no futebol? Junto desse grupo de idosos e idosas, surgiu uma outra narrativa, que tem grande potência entre algumas pessoas, principalmente daquele grupo, eu percebi, e alunas que pode até representar grande parte da população idosa. A fragilidade dos corpos idosos. É isso mesmo, né? Os idosos têm corpos frágeis, os frágeis vão se quebrar, não podem praticar esporte, que poderia acarretar uma imobilização, isolamento e acometimento de outras doenças. Isso é um fato, né? Então todas essas questões vieram à tona quando eu apresentei a possibilidade de jogar futebol com um grupo de idosos. Foram necessárias algumas reflexões para criar estratégias, para desconstruir narrativas sedimentadas em uma cultura que oprime, fragiliza e desvaloriza as pessoas. Como que eu podia garantir segurança na prática? Equidade na construção de regras por meio do jogo e nos lugares de fala entre homens e mulheres daquele grupo. Todos idosos, todos tinham acima de 60 anos. Essa historinha me faz pensar nesse envelhecer. E eu já estou com 49 anos, estou no processo de envelhecimento, né? Barba branca, o cabelo está faltando já. Então, como que a gente pensa nesse envelhecer? No lazer como direito social para pessoas que geralmente, ao completar os 40 anos, como eu disse, começam a perceber mudanças significativas no corpo, na maneira de pensar, na maneira de agir e na maneira como são tratadas em sociedades e em suas redes de relacionamento. Não tem como deixar de pensar sobre a história de cada um de nós. É impossível. Nossas experiências, o que nos possibilitou ou possibilita, o que nos impediu ou impede de desfrutar o tempo de maneira satisfatória. E vale se perguntar que tempo é esse que eu desfruto, né? Refletir como foi, ao longo da vida, para cada um de nós, a relação com o corpo. Como é que eu me relaciono com o meu corpo? Como eu me relaciono com o corpo do outro? Nas práticas corporais e esportivas, né? Eu sou homem, eu posso dançar, eu gosto de dançar. Eu sou mulher, eu gosto de lutar boxe, eu posso? Né? De que forma nós nos relacionamos com as práticas corporais, a partir da cultura em que a gente vive? Existe um gráfico de 2015, uma proposta do Sistema Nacional de Esporte, daquele ano. Ainda tínhamos o Ministério do Esporte, né? Esse gráfico, entre outras coisas, propõe a iniciação esportiva em qualquer fase da vida, da infância até a velhice. Faz relação entre as etapas da vida e as formas de acessar o esporte. Então, como iniciação ao esporte, como formação para o esporte, como competição esportiva, alto rendimento e esporte de lazer. Por esse gráfico, a gente pode perceber que grande parte da população poderia praticar o esporte de lazer de maneira desinteressada, livre e espontânea à medida que envelhece. O que o gráfico traz é que à medida que nós envelhecemos, nós temos uma tendência maior a praticar o esporte de lazer, né? É claro que isso não é uma regra, mas é uma probabilidade. Pedalar, nadar, fazer exercícios, correr ao ar livre ou em ambientes fechados, públicos, privados ou na própria residência. Tudo isso vai depender de muitos aspectos que já conversamos aqui. As possibilidades socioeconômicas que cada um e cada uma tem, os territórios ocupados por cada um, periféricos ou centralizados, a oportunidade e concessão de acesso para a prática, locais acessíveis. Por exemplo, os idosos e pessoas com deficiências. Todas as calçadas são acessíveis, os equipamentos públicos são acessíveis, projetos e programas que contemplem os interesses de todas, todos e todes. O esporte, a atividade física e as diferentes práticas corporais no envelhecer podem ser algumas das experiências desse significado. Como já conversamos aqui, também temos as experiências com as artes, com teatro,
a música, a literatura, com o meio ambiente, entre muitas outras. Também lembrei que em uma aula que eu dei e ofereci lá no Sesc Santo Amaro, ainda no ano da Copa, os alunos em diferentes etapas da vida, desde jovens até os idosos, jogaram futebol com bolas gigantes. Foi um futebol diferente, foi um jogo com o futebol como foco central, mas era um jogo adaptado, era um jogo lúdico, era uma brincadeira. Todos de mão dadas. Ao término da aula, todos subiram e apenas um aluno ficou próximo ao gol, de cabeça baixa. Eu me aproximei, cheguei a ele, perguntei se estava tudo bem. Ele levantou o rosto e percebi que ele estava com os olhos marejados. Ele me disse que aquela experiência em grupo, com futebol com bolas gigantes, de mãos dadas, o conectou com uma final de campeonato de quando ele era jovem. Então, o que fica disso para mim? Essa lembrança faz pensar e reforça a ideia e o conceito de que o lazer, com foco na experiência e no sujeito, confere significado, transforma uma pessoa, um grupo, uma sociedade. Cada um sabe em qual medida a experiência de lazer pode ser importante. Se vai ocupar a cidade, se apropriar dela e caminhar na Avenida Paulista ou na cidade de Tiradentes. Se vai jogar futebol, voleibol, se vai nadar ou consumir filmes em plataformas de streaming. Se vai comprar um livro por aplicativo e recebê-lo em casa para ler na cama ou até mesmo no caminho para o trabalho. Nos faz pensar no momento atual, sobre a importância do lazer após um ano de pandemia. Em como uma das populações mais acometidas como grupo de risco, a dos idosos, pode encontrar no tempo de ser o seu bem-estar, mesmo isolada. De que forma as pessoas idosas em casa podem encontrar um tempo de ser, mesmo isoladas. Como pertencer a si mesmas. Como essas pessoas podem criar possibilidades de experiências em um tempo infinito, não acaba nunca. Muitas vezes sem nenhuma companhia, apenas por meio de aplicativos e videochamadas para aqueles que têm acesso à internet. Torna-se cada vez mais importante pensar o envelhecer e o lazer. Estratégias que ofereçam sugestões, experiências acessíveis e que possam transformar a apreensão do tempo, fazendo com que deixe de ser o tempo passado e o tempo futuro, para ser o tempo presente. Nesse tempo presente, eu, Wagner, assisto filmes, leio, caminho pela cidade em locais menos movimentados, respeitando os protocolos de segurança e cuido de umas plantinhas. E você? Dia 16 de abril, Dia Mundial do Lazer. Lazer para uma vida melhor.